lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Veja, aqui Marcos começa a contar o caso que aconteceu com este homem que era príncipe da sinagoga, o principal. Era como se fosse o pastor da igreja. O principal da sinagoga é como se fosse o pastor da igreja. Era um homem que buscava a Deus. Mas este homem, de uma hora para outra, ele se viu numa adversidade. A adversidade, como nós falamos ontem aqui, é algo que vem contra a pessoa. Para fazer a pessoa sofrer, para enfrentar a pessoa. É algo contrário. A adversidade vem de adversário. Então a adversidade ela vem sobre a vida das pessoas que estão aí sem Deus no mundo e vem sobre a nossa vida também, nós que temos fé. A adversidade veio sobre a vida até do Senhor Jesus. Nós mostramos isso aqui ontem, de tarde à noite. Amém? Amém. E veio sobre a vida de Jairo também. Quando? Quando a filha dele, de 12 anos, adoeceu. Todos nós aqui temos filhos, né? Eu tenho uma filha de 22 anos. O Manuel tem uma filha, né? Um casal. Um casal, ela tem uma filha, ela que tem os filhos. Nós sabemos que quando uma criança, filho, adoece, é muito ruim. Nós não queremos, de repente nós queremos adoecer, mas não queremos que o nosso filho adoece, ver o nosso filho doente. E essa menina de 12 anos adoeceu à morte. Estava à morte, uma doença mortal. Então aquilo ali era adversidade na vida de Jairo. Aquilo ali veio para fazer Jairo sofrer. Mas o que é que ele fez? O que é que ele fez? O que muitos não fazem. Foi até Jesus. Foi até a pessoa certa. Fez a coisa mais certa que podia fazer. Ele foi até o Senhor Jesus, ele se humilhou. Ele foi lá, ele prostrou-se diante de Jesus. E ele rogou muito. Não foi pouco não, rogou muito, diz aqui. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. E ele dizia: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Ó Senhor, tem misericórdia. Deve ter falado outras palavras também para Jesus. Ele fez a coisa certa. Ele foi até Jesus. Não foi Jesus que foi lá onde ele estava, ele foi lá. Ele rogou a quem podia ajudar ele. Infelizmente, muitas pessoas hoje, quando vem a adversidade, nem assim para elas buscarem a Deus. Nem assim para elas se humilharem diante de Deus. Isso mesmo. E aí, a adversidade vem e aquela adversidade às vezes vai ficando maior e traz até morte, sofrimento, destruição para aquela vida. Mas a palavra de Deus está aqui para nos iluminar, para nos mostrar a atitude certa que nós devemos tomar. Amém. Conforme está escrito lá no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Amém. Amém. Interessante é que depois que Jairo rogou, está escrito aqui no versículo 24, e foi com ele e seguia uma grande multidão. Jesus poderia ter mandado uma palavra: vai Jairo, sua filha já vive, já está curada. Como ele fez várias vezes, mas não. Ele preferiu ir, por um motivo que só ele sabe. Às vezes nós não entendemos o agir de Jesus, mas sabemos que ele está agindo para o nosso bem. Amém? Amém. E ele foi. Aí no caminho teve a mulher do fluxo de sangue que tocou na hora da veste dele e foi curada. Ele perguntou: quem me tocou? Né? Enquanto isso o tempo ia passando. Até que aquilo que estava ruim piorou. Mas Jairo não invocou a Deus? Jairo não foi até Jesus?
Jairo não se humilhou, não fez tudo certo. Por que a situação piorou? Piorou. Porque diz aqui, ó, em Marcos capítulo 5, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? A situação piorou. Pois isso pode acontecer conosco. Às vezes, nós vamos fazer a coisa certa, vamos fazer uma corrente na igreja, vamos orar. E às vezes a situação pode piorar, é uma possibilidade. Mas o que Jesus disse? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Só que se nós estivermos fazendo o que é certo, estivermos na humildade, na fé, buscando a Deus, nós também vamos ouvir Jesus dizer, quando as coisas piorarem, nós vamos ouvir Ele dizendo para nós: não temas, não tenha medo, crê somente, creia somente, não duvida não. Porque Jesus estava indo com ele. O milagre não tinha acontecido, mas iria acontecer. Amém? Amém. Aí está escrito aqui: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a pela mão, a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Olha o milagre, a menina ressuscitou, ela tinha morrido. Mas quando Jesus chegou, ele disse: ela não está morta, ela dorme. Aí o povo começou a rir de Jesus. Aí Jesus entrou lá, ressuscitou a menina levantou. E eu fico perguntando, como é que ficou aquelas pessoas que estavam rindo? E agora, né? E agora? Jesus disse, eles riram de Jesus. Mas Jesus fez aquele milagre. Ele fez aquele milagre. Então a palavra de Deus está nos ensinando o seguinte: que enquanto nós estivermos com os pés nessa terra, as adversidades vão vir. Mas Deus, que é bom para conosco e nos ama, Ele nos ensina através da sua palavra o que nós temos que fazer. Simplesmente orar. Até uma criança consegue fazer isso. É mesmo. Um evangelho